Boa tarde a todos. Iniciamos agora o terceiro colóquio. O tema será Eleições 2002 a Eleições 2006. Este colóquio terá como relator o acadêmico Tiago Viesbá Pini Inácio. O colóquio será presidido pelo professor Daniel Galucci Júnior. O professor Daniel possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Maringá e especialização em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e atua principalmente nos seguintes temas: pequenas cidades, geografia urbana e planos diretores. Então, antes de passar a palavra para o professor Daniel Galucci Júnior, alertamos aos presentes que deverão preencher a lista de presença que estarei colocando em breve no chat. Então, com a palavra, o professor Daniel Galucci Júnior. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Rogério. Alunos e alunas, tudo bem com vocês? Boa tarde. Iremos novamente navegar na geografia eleitoral do Paraná e começaremos a discutir a geografia do século XXI. Mas, ao discutirmos os governos de Roberto Requião, 2002 a 2006, 2006 a 2010, é necessário retornar à década de 1980. A década de 1980 ela é tão importante no estado do Paraná que todos os herdeiros e todas as figuras mais importantes da política paranaense nasceram no seio dessa década, do vínculo e do grupo de José Richa e o grupo do ex-governador Ney Braga, onde o seu principal expoente é Jaime Lerner, ex-governador do Paraná. Então, amigos e amigas, é importante, ao discutir o Paraná, os dois grupos que se transformaram no lernismo e no requianismo. Perfeito? Na aula anterior, nós trabalhamos com o governo Jaime Lerner e fizemos uma linha do tempo na década de 1990. Não tem como dissociar Jaime Lerner sem a figura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Os dois tiveram uma política econômica muito parecida, que ficou consagrada como a política neoliberal, com características que vocês já conhecem, tanto no campo social, econômico e político. Mas, por que temos que fazer o contraponto a Roberto Requião? Que Roberto Requião foi um crítico, Custo Mas, um crítico feroz, tanto no governo do Estado, no período 1991 a 1994, quanto no Senado Federal, logo após que ele deixou o governo do Estado, Requião se elegeu senador da República e ele fez o primeiro mandato entre 1995 a 2002. Roberto Requião, ele é fruto do MDB, PMDB da década de 1980? Sim, Requião é fruto, mas Requião teve uma carreira própria. O Requião, e pasmem, a hora que eu fui estudar o tema, descobri que o ex-governador Roberto Requião já tem 80 anos de idade. Então,
nós já podemos falar da sua carreira política como legado. E o ex-governador Jaime Lerner, que faleceu este ano, tinha 83 anos. Então, nós estamos no momento de transição do século XXI. Então, é importante analisarmos que daqui para frente, novas figuras, que talvez exemplificada no governador Carlos Massa Júnior, podemos verificar o surgimento de novas lideranças no Paraná. Segundo ponto, o pai de Requião já foi prefeito de Curitiba. Eu não sabia, eu não tinha essa informação. Mas Roberto Requião nasceu em 1941 e o pai dele chamava Wallace Tadeu de Mello e Silva. O sobrenome Requião ele herdou de sua mãe. Então, isso é muito importante. O pai de Requião era médico. E o vô de Roberto Requião era um coronel do estado de Sergipe. Mas a família Mello e Silva, herdeira, desde o começo do século XX. O pai de Requião foi vereador em 1946 e prefeito escolhido de maneira indireta em 1951 pelo ex-governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Primeiro tópico que eu quero dizer para vocês. A política paranaense, ela vem de berço. As famílias, elas se perpetuam. Não importa sigla partidária. O Brasil tem tradições de sucessivas eleições, mas não tem tradição e manutenção das estruturas partidárias e fidelidade partidária, disciplina partidária no Brasil é relativa de acordo com o momento histórico e político que nós estamos vivendo. Então, na Terceira República, uma visão de disciplina e fidelidade partidária e uma visão de geografia eleitoral. Quarta República, bipartidarismo, estrutura diferente de fidelidade e disciplina partidária, uma política paranaense. Quinta República, que nós estamos vivendo, disciplina e fidelidade partidária diferente. Mas o que eu quero dizer é que não importa o período da história que nós estamos vivendo, são sempre os mesmos sobrenomes. E no estado do Paraná não foge a regra. A política, ela é de berço, ela é herdada. Não importa se o ramo político, partidos de massas, direita, esquerda, vem no DNA. Então, Roberto Requião começa sua carreira política aos 40 anos. E ele já era advogado de movimentos de bairros. Requião advogou muito tempo de advocacia trabalhista, né? E isso dá... Geralmente, o advogado trabalhista é o advogado do empregado. Então, o Requião se envolveu muito com os sindicatos. Em 1980, com o fim do bipartidarismo, Requião nunca foi filiado ao MDB. Ele se filiou ao PMDB. Então, a sua trajetória política já surge no momento que inicia o pluripartidarismo. As emendas constitucionais de 1978, 79, já é aquela tentativa dos governos militares de sempre fragmentar a oposição. Já discutimos isso nas primeiras aulas. Roberto Requião se elege deputado estadual pelo PMDB, nessa mesma campanha que elege José Richa, governador do estado, Álvaro Dias, senador. Você vê a gênese do grupo político.
De quem que José Richa venceu a eleição? Saul Raiz, o candidato do ex-governador Ney Braga. Então, você já começa a ver quase que um bipartidarismo no Paraná. De um lado, o antigo PDS e do outro lado, o PMDB. Trazendo para o seio da redemocratização o bipartidarismo, já que PDT, PTB, PT, na primeira metade da década de 1980, eram siglas pequenas. Em 1985, movimento Diretas Já, emenda Dante, não passou na Câmara dos Deputados. Isso significa o quê? Que a eleição de 1985 ela foi indireta, colégio eleitoral. Precisou de uma aliança do PMDB com uma parcela insatisfeita do PDS, que se tornou a Frente Liberal, para que Tancredo Neves tivesse a vitória no colégio. Perfeito. Encerrou na doutrina. Fim da ditadura militar. Novos tempos. Primeiras emendas constitucionais de 1985. Eleição direta para presidente. Fim da fidelidade partidária. Eleições nas capitais. Por quê? Com a Constituição de 1967, os atos institucionais, não se tinha eleições em capitais de estados, não se tinha eleições para prefeito nos municípios onde o regime militar achava que tinha importância estratégica, fronteiras, estâncias hidrominerais e outros municípios de valor para o regime. Roberto Requião disputa a eleição com quem em 1985? Jaime Lerner. Então, nós já temos uma rivalidade marcada. Em 1985, Roberto Requião ganha para prefeito de Curitiba. Em 1986, sucesso do Plano Cruzado. Governo José Sarney, recém-filiado PMDB em 1985, altos índices de aprovação. Álvaro Dias, governador. Quem ele venceu? Alencar Furtado, que era um MDBista histórico. Mas quem era o vice de Alencar Furtado na eleição para governador de 1986? Jaime Lerner. 1989. Eleição de 15 de novembro de 1988. Roberto Requião não consegue fazer o sucessor. Jaime Lerner ganhou para prefeito. Se não me falha a memória, o candidato a prefeito de Curitiba, até vocês me perdoam se eu estiver errado, é o Fruit, Maurício Fruit. E aí, com a derrota, o governador Álvaro Dias traz Roberto Requião para ser secretário. A partir de 1989, Roberto Requião toma posse numa das secretarias que mais tem visibilidade no Paraná, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, até ultimamente chamada de Paraná Cidade, que vocês, nós da geografia, conhecemos tão bem. Seguindo o fio da história, e eu quero chegar até 2002 com a apresentação do Tiago, vamos seguir o fio da história. Em 1990, por quê? A Constituição de 1988, a eleição de 1989 foi uma eleição solteira. Apenas escolhemos presidente e vice-presidentes. A chapa completa. 1990, eleição para governador e senadores, deputados federais e deputados estaduais. José Richa já tinha rompido com o PMDB. O PMDB fragmentou-se em dois, que é o PSDB e PMDB. E dentro do PMDB, como todos sabemos,
sempre tem as siglas, sempre tem as facções, sempre tem os grupos, né? E na eleição para governador de 1989, o grande favorito para ganhar a sucessão do governador Álvaro Dias era José Richa. Mas era o primeiro ano de governo Collor, o presidente Collor participou ativamente das eleições estaduais. No final, o primeiro turno, Roberto Requião foi para o segundo turno com José Carlos Martinez. Fato interessante, a Constituição de 1988, ela já tinha no seu texto constitucional dito que eleição para presidente, governador e municípios com mais de 200 mil eleitores, se o candidato não tivesse 50% dos votos válidos, mais um, segundo turno aconteceria. Pela primeira vez na história do estado do Paraná, nós temos um segundo turno. No caso, Requião versus Martins. E nessa eleição aconteceu de tudo, meus amigos. Eu me lembro, foi a eleição eu morava em São Jorge do Ivaí, tinha 11 anos de idade e, mesmo criança, eu me lembro muito bem que eu morava em frente do estádio de futebol e vi tanto o helicóptero do candidato Martinez pousando, quanto o helicóptero do candidato Requião. Ou seja, foi uma disputa muito equilibrada. E um caso chamou a atenção. E é importante que eu diga, porque segue a linha para 2002. Já vamos entrar na década de 90 e depois passa a palavra para o Thiago, que é o caso Ferreirinha. O Requião, faltando alguns dias para o segundo turno, ele aproveitou o tempo dele de televisão e rádio, que os partidos tinham direito, e fez uma entrevista. E essa entrevista foi muito interessante. A campanha do Requião, ele entrevistou um tal de Ferreirinha, que era um pistoleiro que afirmava que na década de 1960, na região de Assis Chateaubriand, no oeste paranaense, a família Martinez, no qual José Carlos Martinez era um dos herdeiros e filho, utilizava serviço de jagunço para matar trabalhadores rurais e poceiros para acumular propriedades e aumentar o tamanho da sua fazenda. E isso fez uma repercussão e interferiu, sim, no resultado da eleição para governador. 1990, por mais que o Collor tinha confiscado a poupança, estava com uma política social ruim, o Paraná votou em peso em Fernando Collor de Mello. E José Carlos Martinez tinha voto suficiente para ganhar essa eleição. Mas esse caso repercutiu tanto que Requião ganhou as eleições. E isso gerou muito processo para Requião. Requião chegou a perder temporariamente o governo do estado, a ponto do vice Mário Pereira ser governador do estado em 1993. Por algumas vezes, nesse mesmo caso, Requião tomou posse de liminares do Tribunal Superior Eleitoral para ter direito a continuar no governo do estado, visto que no TRE, todas as vezes que o partido de Martinez entrou com ações e recursos, o TRE paranaense deu ganho de causa a Martinez. Dizem no noticiário político que é a primeira grande fake news do Paraná. E agora nós entramos na década de 1990. A década de 1990 começa com, além de José Richa, não mais no PMDB histórico, o grande herdeiro Álvaro Dias e Osmar Dias também se desfiliam do PMDB. Então, o grupo originário da década de 1980 começa, de certo modo, a perder sim, seus membros, né?
E, nesse ponto, foi suficiente para que essas forças se aglutinassem e, mesmo Álvaro Dias sendo apoiado pelo governador Requião na eleição de 1994, fim de ciclo não adianta, por mais que o governo esteja avaliado ou não. Sempre há mudanças. E Jaime Lerner ganhou de Álvaro Dias. Mas Roberto Requião teve cacife e teve voto suficiente para eleger-se senador. No eleger senador é uma estratégia de ex-governadores do Paraná. Sim, ex-governadores conseguem aglutinar capital político. Vocês vão perceber que ex-governadores usam sempre a eleição do Senado, onde se elege 2 representantes, 2/3, não é verdade? 2/3 cada 4 anos, 1/3. E consegue a cadeira no Senado. Isso aí é uma coisa que você também percebe. Requião no Senado, Lerner, governador de estado. E aí nós vamos seguir o fio da história. E aí eu quero deixar 2002 para o Thiago descascar esse abacaxi. E é importante entendermos. No Senado, Requião conseguiu fazer oposição ao Jaime Lerner dentro do governo do estado. E Requião, por incrível que pareça, tentou em 94, em 98, ser candidato à República pelo PMDB. Tanto que Requião conseguiu tornar Oreste Quercia seu inimigo. E a reconciliação foi um tempo depois. E Roberto Requião realmente discutiu de todas as formas esse modo do Brasil, né? Essa visão de Fernando Henrique Cardoso e Jaime Lerner, um governo com mais privatizações. E Requião se envolveu em vários tipos de CPI, sendo relator, membro, e conseguiu ter projeção nacional. Isso aí foi um ponto positivo. Mas não foi suficiente para que, em 1998, Requião até tentou ser candidato a presidente da República pelo PMDB, mas, com a negativa, disputou o governo do estado do Paraná. Mas outra coisa que nós vamos observar na geografia eleitoral, sempre, o governador eleito tem muita chance de se reeleger. Isso aconteceu em 1997, emenda constitucional da reeleição. Jaime Lerner conseguiu trabalhar com essa política e foi reeleito. Jaime Lerner também conseguiu. Então, um minutinho aqui. Então, vamos lá. Entre 1998 a 2002, Roberto Requião consegue ser oposição. E tanto ao governo Fernando Henrique Cardoso, quanto ao governo Jaime Lerner. Requião se aproveitou muito de ser um contraponto ou oposição ao sistema de concessão das rodovias federais no Paraná, do anel de integração e a cobrança do pedágio. Requião fez muita campanha em cima. Requião também, nesse intervalo que foi senador da República, sabe, João, Keila, ele foi presidente do PMDB. E Requião, eu me lembro muito bem, nos anos de 2000 e 2001, 2002, Requião conseguiu até obter ganho político na greve dos estudantes universitários entre setembro de 2001 a maio de 2002. E eu me lembro muito bem, eu estava no 4º ano de Direito da UEM, nós ficamos 7 meses sem aula. 7 meses sem ter a certeza. Tanto que eu me informei em julho de 2003. E queira ou não queira, isso aí interferiu na minha vida, né? Toda essa questão, como que foi essa greve dos professores, a politização e o confronto entre o requianismo e o lernismo.
dentro das universidades estaduais. Em 2002, aconteceu o seguinte, realmente se tornou a chance de Luiz Inácio Lula da Silva ser presidente da República, só que o PMDB decidiu, ele decidiu ser o vice, assumir a vice-presidência da chapa com o PSDB. Então, para 2002, nós tivemos a coligação José Serra e Rita Camata. E Roberto Requião foi extremamente contra, a ponto de judicializar essa coligação, essa convenção. Mas ele foi derrotado e ele rompeu com o PMDB, mas não com a sua filiação partidária, apoiou Luiz Inácio Lula da Silva, fim de ciclo de governo Jaime Lerner, o herdeiro de Jaime Lerner, no caso, Beto Richa, assumiu o ônus de defender a questão da Copel, a questão do pedágio, a questão da venda do Estado, que poucas pessoas dizem, e, nesse caso, a campanha se polarizou entre Álvaro Dias e Roberto Requião. Acredito que agora é a vez do Tiago, né? Ele vai fazer a análise dessas duas eleições, depois nós discutiremos e abriremos a palavra para todos os colegas, e se eu me esqueci de algum fato, vocês me desculpam, mas nós voltamos a discutir depois. Tiago, é com você, tá? Obrigado, professor Daniel. Se a gente não tivesse combinado, não teria saído tão interessante a discussão. Acho que a gente você começou algumas coisas, eu vou dar continuidade a elas. Então, só antes de mais nada, sou o Tiago mesmo, então sou da Unicentro, e o professor que já conhece aqui, que são os colegas, né? Eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar falando aqui hoje, ao professor Daniel, ao professor Rogério, e a todo mundo que pegou um pouquinho da tarde para ver a gente falar. Tá, eu vou fazer uma apresentação aqui, daí a gente vai seguir na nossa conversa de hoje à tarde. Você só dá uma faladinha para mim se está aparecendo? Sim, está aparecendo. Obrigado, gente. Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre as eleições estaduais do Paraná 2002 e 2006. Bom, antes de mais nada, como já é de costume, a gente vai falar um pouco sobre os patronos, né, que cada um aqui pegou. Eu tive a possibilidade de pegar a Ellen Churchill Chamberlain e mais um outro que eu esqueci o nome dele, porque é sueco, mas que é o Kendi, não sei falar o nome dele, mas eu vou falar melhor mais aqui para frente. Bom, então, sobre a Ellen Churchill, ela é americana, nascida em 1863, do Kentucky. Ela vem de uma família de origem elevada, tinha dinheiro, né? E ela vai conseguir ter acesso à educação. Ela conseguiu, não era muito comum na época, mas ela, como mulher, ela estudou, e ela tem um currículo bem interessante, né? Ela foi bacharel em História, na verdade não era bem História, mas como ela teve matérias muito amplas em Antropologia, Geografia e Economia, a universidade decidiu dar para ela, eles chegaram a um acordo e decidiram que o bacharel dela seria em História. Ela foi discípula do Friedrich Hatzel, que é um geógrafo alemão muito conhecido por embasar suas teorias sobre geografia política lá em 1860, em 1880, bem esse período, né? Inclusive porque ela teve contato com a obra dele, estudou por 6 meses a obra dele, e foi aluna dele. Ela foi a única mulher da turma, acho que era uma turma de 500 homens lá na Inglaterra, e ela conseguiu ser uma dessas pessoas, apesar que ela teve a aprovação do marido. O marido assinou para ela um documento que ela poderia estudar lá. Ela foi a primeira mulher a presidir a Associação de Geógrafos Americanos, uma associação aí que reúne o pensamento geográfico americano na época, que foi criada, se eu não me engano, na virada dos anos de 1880 para 1900. Ela era uma geógrafa e feminista, mas a autora em si ela não se considera uma geógrafa feminista. O que ela quer dizer com isso? Que ela era a favor de uma maior emancipação das mulheres no período, mas ela não trabalhava com temas sobre geografia feminista. Acho que, inclusive,
a Larissa Dionísio, a nossa colega, ela fala um pouco mais sobre isso, mas a Ellen Churchill, ela vai falar que os temas de estudo dela são uma outra área aqui que eu vou trazer para vocês. Bom, as principais obras dela são duas grandes obras, entre assim, a Condition of American History and Geography, que é de 1903, e a Influence of Geography and Environment, de 1911. Essa é a obra célebre dela, em que ela vai pegar o pensamento do Hartzell e vai tentar aplicar ele ali nos Estados Unidos. Então, ela faz estudos primeiros regionais, e depois alguns estudos locais, regionais, e depois alguns estudos mais continentais, às vezes globais, para falar um pouco mais sobre a história americana ali. As suas principais contribuições para a geografia, né? Ela vai consolidar, então, essa antropogeografia nos Estados Unidos, que vem desse pensamento Hartzell. O que significa? É uma reflexão sobre o papel que as questões geográficas exercem no processo de desenvolvimento histórico dos Estados Unidos e dos países. Como que essas condições geográficas, elas especialmente organizadas por um estado, enfim, tem alguns elementos ali que é interessante colocar, mas como que essas condições geográficas vão possibilitar e vão influenciar o desenvolvimento econômico, político, social das sociedades, né? Quais são as possibilidades que devem ser exploradas ali para se alcançar esse elemento. Ela trabalha com uma perspectiva evolucionista, né, dessa luta de existência dos povos, um pouco do pensamento do darwinismo social nessa época. Ela dizia que é uma corrente de pensamento que influenciou muitas pessoas nesse sentido, e pensar que havia uma certa perspectiva de evolucionista. A sociedade poderia começar de uma forma, poderia evoluir, progredir para uma sociedade mais industrial, uma sociedade mais desenvolvida, tendo como modelo principalmente os ingleses, né? O Império Britânico, que era a grande hegemonia da época. Ela formaliza, então, uma discussão epistemológica sobre a geografia, criando um ramo da geografia política e da antropogeografia lá nos Estados Unidos, diferenciando essa geografia da geografia naturalista, a do Humboldt, de uma geografia mais descritiva. Ela está trazendo aí um debate mais político e uma epistemologia não só de descrição, mas também de uma geografia mais normativa, que sai um pouco dessa questão natural, mas que leva em consideração as influências do espaço, né, no desenvolvimento da sociedade. E ela vai, assim como o Hartzell, ela vai chamar muita atenção para o charme que vai ser traduzir os textos alemão e adaptar eles para a língua inglesa, porque a escrita dela não é só técnica, é uma escrita, como ela dizia, que tem que ter um charme para fica mais para as pessoas poderem entender melhor o que eles estão querendo dizer, né? Para não ser tão técnico ali ou cansativo. Aí uma frase que ela usa, dentro dos primeiros livros dela, fala assim, que man is a product of the earth of the earth's surface, que o homem é um produto da superfície da Terra. Ela fala que a superfície da Terra é uma mãe para esse homem, e a partir dela o homem vai se construindo enquanto sociedade. Só para finalizar a parte dela, né, que a pesquisa empírica, ela deve oferecer dados para comparar povos que estão em estágios de desenvolvimento cultural diferente. Aí a gente está falando aí dessa perspectiva evolucionista, né, mas que vivem sob condições geográficas similares. O objetivo da comparação é clarificar até que ponto o ambiente pode inferir nos processos históricos, econômicos e culturais. Esse é um debate dessa autora que é muito importante para a historiografia e para a geografia americana. Bom, o outro que é o Rudolf Kendlin, não sei o nome dele, gente, é sueco, não cheguei nesse nível ainda, né? Mas ele é um sueco, ele vai escrever, ele nasceu na Suécia, ele tem um histórico dele interessante, né? A família dele é um pouco mais humilde, mas ele vai entrar na universidade, vai tentar estudar, né? O pai dele vem de uma família humilde, mas eles conseguiram ali construir condições materiais para que o filho pudesse estudar. Ele vai nascer em 1964 na Suécia, e ele vai ter um currículo bem interessante, porque ele vai estudar por 10 anos e vai conseguir um PhD em ciência política. O cara se esforçou bastante. Ele virou professor, então, sobre teorias do Estado, então ele tem essa base bem positivista da teoria da ciência política, né? E um caráter mais conservador, porque ele era muito nacionalista, e isso não era bem comum naquela época, porque a Suécia, ela fazia parte do Império Dinamarquês, e esses dois países, eles eram unidos, de uma forma ou de outra, né? E aí ele era contra isso, ele achava que a Suécia deveria se separar e deveria buscar sozinha ser uma potência, enfim, se espelhar na Alemanha, na Inglaterra e na França. Ele foi colunista de um jornal conservador, o Diário Sueco, esse caráter mais nacionalista dele. Ele foi jurista, político, foi parlamentar sueco, tendo essa visão nacionalista, né? E foi um ávido leitor do Hartzell.
principalmente nesse debate sobre o Estado como um organismo territorial, né? Então, esse organismo forte, centralizador, que deveria gerir o território e administrar ali essas possibilidades, e desenvolver, então, desenvolver a sociedade, alcançar esse progresso a partir desses elementos, que são naturais, como minérios, florestas, a água, e a população em si também como um elemento e um recurso a ser pensado para as estratégias de poder. Bom, as principais obras dele são os estudos sobre os limites políticos da Suécia, 1889, e o Estado como forma de vida, de 1916. Bem parecido ali com a época que a Ellen Churchill também produziu suas obras, né? As principais contribuições para a geografia dele, ele funda o termo geopolítica, bem interessante, ele dizendo assim, o território como uma organização política e o Estado como um fenômeno do espaço. Qual é a questão? Se o Ratzel vai ser um autor que vai fundar a geografia política, quem vai fundar a geopolítica é o Rudolf Kenji. Ele estudou o Ratzel, mas ele vai falar que ele foi além. Por essa base da ciência política dele, ele dizia que o Estado ele era um fenômeno do espaço, não um fenômeno jurídico ou só político, mas era em si um fenômeno do espaço e deveria ser um organismo político territorial que levaria a sociedade ali a atingir os seus anseios, seus objetivos nacionais, né? Ele dá um novo olhar para a política de modo a concebê-la em decorrência das condições geográficas, bem parecido com o debate que a Ellen Churchill vai fazer também, sendo eles ambos frutos do rato, né? Ele vai interpretar, então, os rumos da política mundial, quando ele foi jornalista, depois de ter muito contato ali com os debates sobre quem era a hegemonia, as potências da época, então ele via na Alemanha um grande exemplo de um país que, pós-unificação da Alemanha em 1871, deveria ser um exemplo que a Suécia deveria seguir, né? Então ele conhecia bastante isso e dizia que a Alemanha ia ser um país que ia assumir o poder no mundo, ele previa isso em 20 anos, 30 anos, e aí, depois de um tempo a gente tem a Primeira Guerra Mundial, é bem interessante que ele vai falar sobre isso. Bom, e aí ele dizia também que o estudo do Estado, ele deveria ser feito como um organismo geográfico, né? Então, é um fenômeno localizado em certo espaço da Terra, logo, do Estado como país, como território, como região, ou mais caracteristicamente como um domínio político. O Reich, né? O terceiro Reich, que era dito que o discurso que vai ser emprestado pelos nazistas depois para construir o terceiro Reich do Hitler, mas já aqui a gente está falando do Otto von Bismarck, que foi o segundo Reich após a unificação alemã, né? E a política, para ele, então, é uma arte de governar os povos e insiste nesse caráter prático, concreto e objetivo da política, pois deseja vê-la ocupando-se do espaço do Estado e do espaço como eles são, e não aportando princípios vagos, imprecisos ou menos idealísticos de democracia ou bondade, mas que deveriam ser uma questão prática e luta entre os povos para ver quem alcançar essa hegemonia. Bom, terminando aqui desses nossos patronos, esses podem, a gente às vezes não concordar com o que eles necessariamente falam, mas eles têm muita importância para a época que eles escreveram. Agora eu vou entrar um pouquinho mais no nosso debate. Bom, eu vou começar então com um texto que eu encontrei que chama O Paraná não é o ABC, Desafios e Peculiaridades da Organização do PT no Estado. É um texto que foi produzido pela Carla Simara Aires, e eu vou pegar alguns elementos básicos aqui para a gente compreender como que é a organização das classes sociais ou esses grupos políticos mais à esquerda ali que vão se formar no Paraná, porque, inclusive, o Roberto Requião se coloca como uma figura de esquerda no Paraná, e é interessante a gente perceber que o PT não conseguiu, até hoje, ter muita força dentro do Estado. Tem seus grupos que votam nele, mas não é um partido de esquerda muito representativo dentro do Estado. E por quê? Porque o Paraná não é um ABC paulista. Vamos compreender um pouco melhor que isso, né? Bom, o texto começa falando ali que a gente vai fazer esses estudos dos partidos políticos, uma vez que a gente está falando agora de uma democracia representativa, né? Então as pessoas vão nas eleições, votam nos partidos políticos, eles vão representar essas pessoas dentro do jogo político, dentro das instituições, né? Então, que a partir dos anos 70, após o restabelecimento do multipartidarismo e a redemocratização que vai ser consolidada nos anos 80, aí com a Constituição de 88. A importância, então, agora dos partidos políticos. Por que eles são importantes? Porque eles são, de uma forma ou de outra, o elo entre os governos e as demandas da sociedade civil. Eles vão ter uma função de representação, de governar, que é essa governativa, e uma função de representação também no caso dos discursos e representação social, né? Não só representação civil, mas uma representação social no discurso. Grupos políticos que vão votar por uma questão mais à esquerda ou mais à direita, os partidos políticos também vão participar desse debate, vão representar esses elementos subjetivos também.
Bom, o PT e o ABC Paulista, qual que é o perfil dos eleitorados lá? O PT vai surgir nessa época mais dos anos 70, 80 e vai se consolidar como representante dos sindicatos, principalmente dos trabalhadores, nas indústrias que haviam naquela região, então no Sudeste, e que vai se consolidar ali como um representante dessa classe operária, né? Então, apesar de heterogeneidade das demandas, é importante a gente também perceber que mesmo nesse contexto, a gente tem que entender uma heterogeneidade regional e os diferentes contextos de formação e atuação dos partidos em diferentes estados do Brasil. Porque não é porque o PT ele era um representante da classe operária, de uma esquerda, né, no Sudeste, principalmente, que os mesmos grupos e as outras regiões do Brasil vão ter umas sociedades iguais à do Sudeste e vão exigir representações iguais, né? Eu vou dizer melhor o que eu estou querendo, estabelecer melhor o que eu estou querendo dizer agora. Bom, por quê? Porque qual que é a diferença do Paraná? Por que às vezes o PT não teve tanta força aqui no estado? A economia paranaense ela vai passar por transformações sociais a partir desde a sua criação, né, como todas as regiões do Brasil, mas a gente está falando de um contexto econômico, social, político ao qual o Brasil chegava no final dos anos 70, era o resultado de anos de um regime ditatorial, né? Então, ao final da ditadura, como o Daniel muito bem lembrou, a gente tem uma expansão econômica e industrial muito grande no Brasil, mas a permanência das desigualdades e principalmente as desigualdades regionais. Porque a industrialização não chegou para todo local e nem o desenvolvimento, uma vez que a gente tem exploração dos trabalhadores, e aí você tem a necessidade de surgimento, então, de um partido político que representasse essas pessoas, como o caso do PT no Sudeste. Bom, desenvolvimento industrial e o inchaço das cidades, uma vez que no campo social a gente vai perceber uma precarização da vida urbana e das condições de trabalho. O milagre econômico, então, do regime militar, chamado esse grande crescimento econômico que o Brasil vai ter, o desenvolvimento das demais regiões, que não o Sudeste, passou a se dar a partir de atividades complementares da indústria, né? Então, se o Sudeste vai, num sentido qualitativo, ter uma indústria especializada, só ele vai produzir isso no Brasil, e as outras cadeias produtivas brasileiras vão ser organizadas em relação ao Sudeste. Então, todo mundo vai produzir o que para atender às demandas, principalmente da indústria do Sudeste. E o Paraná não foi diferente. Nos anos 30 e 40, a gente tem uma economia cafeira que perde força em São Paulo e vai ganhar espaço no norte paranaense. Há uma diversificação da economia em função da expansão do cultivo de café, principalmente no norte. Um setor industrial também, então, ligado ao café, em que 60% dessa renda do setor industrial vai estar ligada no Paraná ao setor industrial ligado ao café. Então, a produção dos grãos, o processamento e também a escoação para exportação. Então, o setor cafeiro vai ser responsável por 58% do valor da produção agrícola no estado. É mais da metade, é muita coisa. Então, assim, restou ao estado a função de gerar atividades econômicas complementares ao desenvolvimento nacional, como produção agropecuária, alimentícia e, posteriormente, sediar a construção daquela que viria a ser a maior fonte estratégica do país, a usina de Itaipu. Que a gente pode brincar até, falar alguns elementos, como essas características do espaço, do território, vão, ora, se bem utilizadas, vão garantir aí o desenvolvimento das sociedades, né? O que vai ser utilizado para garantir e vai influenciar, então, o desenvolvimento das sociedades. Bom, então, a expansão da atividade cafeeira, um modelo latifundiário de exportação para fora, vai gerar, então, concentração fundiária, porque são amplos espaços que vão ser usados para a exploração e vai destituir as pequenas propriedades do norte do estado. Essa modernização da lavoura, de uma forma ou de outra, vai gerar um forte processo de êxodo rural. E as cidades não vão estar preparadas para receber essas pessoas. Então, o Paraná, então a gente vai ter aí um processo de também concentração fundiária no campo, mas também falta de local para as pessoas viverem com qualidade de vida na cidade. Bom, o Paraná, então, vai ser palco de intensas históricas lutas pela terra, entre uma contradição entre modernização, só que essa modernização geralmente conservadora, e uma agricultura familiar, né, que é a forma que essas populações vão ter para viver, mas que às vezes não vai ser garantida pelo Estado, enfim, vai ser a agricultura moderna, vai ser melhor pensada e vai ser maior incentivada, enfim, para a produção do café, por exemplo, do que a proteção dessas famílias. Então, vai gerar êxodo rural para as cidades médias e grandes, assim como para a capital. Uma rápida urbanização e graves condições de moradia e qualidade de vida nas cidades vão ser as consequências mais perceptíveis ali.
Então, também a gente está falando de uma época que, já chegando nos anos 80, de graves crises econômicas, aquele modelo de produção do café com a geada negra, mas também com o Estado desenvolvimentista do regime militar, e o Paraná vai tentar, então, passar por um processo de reestruturação econômica, uma busca de maior autonomia em relação à economia do Sudeste, ou também a economia internacional, para não só ficar nesse latifúndio de exportação e depender só do mercado internacional. Bom, isso porque a historiografia econômica do Estado nos mostra o quão tardio foi seu processo de industrialização, que, em virtude da força econômica cafeeira até meados dos anos 60, não se desenvolveu a não ser com o objetivo mal sucedido de dinamização econômica, tendo como setores principais a indústria alimentícia e química. Também essa proximidade com o Sudeste não levou a incentivo ali à produção e ao aparecimento e à construção de outros setores industriais, e essa sempre dependência ali de produção que vinha de fora, seja do Sudeste, seja por importação. Bom, e é por isso que, enquanto o ABC paulista, o PT, conseguiu se estruturar como representante dos trabalhadores nesses novos sindicatos que vão aparecer, né, principalmente com a abertura do regime, a redemocratização, em particular com os metalúrgicos e as empresas automobilísticas, no Paraná os sindicatos eles eram provenientes de outros setores, como trabalhadores da construção civil e rurais. O Paraná já possuía, nos anos 70, cerca de certa estrutura sindical estabelecida, em especial os trabalhadores do campo, servidores públicos, professores, trabalhadores urbanos ligados à construção civil. E, inclusive, os principais grupos que vão compor o PT, mas no sentido geral, uma esquerda no Paraná, vão ser os profissionais liberais, como professores, médicos, funcionários públicos e bancários, uma vez que o Paraná ele tem uma rápida industrialização, há uma rápida demanda ali, grande demanda por esses serviços que às vezes não haviam grande quantidade para a população, então, professores, médicos, funcionários públicos, mas ainda com fortes contradições de desigualdade social. Estudantes também ligados ao movimento de esquerda, como o Daniel muito bem lembrou, né, a gente tem bastantes universidades estaduais aqui no nosso estado, a Igreja Católica, movimentos populares de colonos por moradias e bairros, aqueles problemas de não acesso à terra, tanto rural quanto urbana, que eu vim falando, devido ao processo de precarização e favelização das médias e grandes cidades, esse rápido crescimento urbano, do número de habitantes das cidades não eram capazes de absorver toda essa população. E também no campesinato, o êxodo rural e a luta pela terra naquele estado, como o MST, inclusive porque o MST surge aqui no Paraná, e é interessante pensar que não foi essas brigas rurais, essas disputas por terra no território paranaense são muito antigas. Só lembrar da Guerra do Contestado, que vai acontecer lá acho que 1800, entre 1900, mas assim, não é a primeira vez que a gente tem interesses privados e passando por cima do interesse público ou das terras das pessoas, enfim, que às vezes usavam para agricultura familiar, enfim, não era necessário, a gente precisa de desenvolvimento, mas mesmo que esse desenvolvimento leve aí ao aumento da desigualdade. Bom, por que eu quis trazer todos esses elementos? Para a gente pensar que os grupos que talvez votariam numa esquerda no Paraná são diferentes do que votariam na esquerda lá no Sudeste, e que eram sindicatos mais tradicionais que votariam no PT. No Paraná, a gente tem um perfil diferente, ligado principalmente a profissionais liberais, estudantes, o campesinato, enfim, e sindicatos ligados à construção civil também e rurais. Muito bem, muito bem. E por que a gente vai fazer, então? E aí, o próximo texto que eu consegui encontrar, ele vai fazer uma análise de cartografia temática das eleições. É bem interessante porque ele aborda as duas, de 2002 e 2006. E por que o autor vai chamar, né? Esse texto aqui do Osmar Neto Fernandes Barros, Eleições do Paraná, de 1998 a 2010. E por que ele vai falar do uso da cartografia temática, né? Ele vai chamar a atenção que a cartografia temática, nela a gente pode visualizar as questões em seu conjunto para atuar no sentido de análise e transformações da imagem que temos da geografia política no e do Paraná. Uma vez que conhecer a distribuição geográfica dos resultados eleitorais e a relação destes com os aspectos socioeconômicos é um tema que revela uma dimensão que não pode ser visível nos dados brutos e relaciona os fatores políticos com outras dimensões sociais, mas implica no levantamento e arquivamento de um número de dados. Então, vai ser bem interessante perceber que esse método da geografia, né, vai ser interessante abordar ele aqui. E por que um método? Porque as escalas geográficas possibilitam análise dos acontecimentos por diferentes formas. Mapear é um procedimento próprio da geografia e pode revelar as relações de produção sociais e espaciais inerentes ao crescimento geográfico. Vai ser bem interessante a gente usar esse método aqui para analisar um pouco dos resultados eleitorais daquele período.
Muito bem. Então, o mapa do Paraná, né? Só para a gente. Não sei se alguém conhece o Paraná, talvez a gente seja daqui, né? Só para dizer que existe esse mapa. E ele vai basear o recorte dele, principalmente nessas divisões que o IBGE vai trazer, das divisões de mesorregião e os municípios. Muito bem, então esse estado tão complexo e talvez muito conservador, a gente vai ver como que ele vai ser analisado aí pelo autor. Muito bem. Aqui ele vai trazer uma classificação ascendente hierárquica dos temas socioeconômicos. O que é isso? Ele vai pegar alguns dados socioeconômicos dentre 124 testados, 19 deles vão ser variáveis que vão apresentar bons níveis de discriminação. E vão ser trabalhos relativos a temas como agropecuária, trabalhadores de cor de pele, IFDM, que é o Índice de FIRGEN, Desenvolvimento Municipal, o ICH, o Índice de Carência Habitacional, e o IDH, né, que é o famoso Índice de Desenvolvimento Humano, e o próprio PIB. Então, ele vai usar esses índices para classificar os municípios e as regiões dentro do Paraná. Então, vai ser bem interessante esse mapa que eu vou mostrar daqui a pouco. A classificação ascendente hierárquica dos temas socioeconômicos permite a regionalização do Estado em até 12 regiões. Para efeito desse estudo, a regionalização em 4 grandes regiões mostrou-se suficiente para o objetivo desse trabalho. Vai ser o que a gente vai trabalhar aqui. Bom, vão ser 4 grandes classificações, que vai ser em classe A, classe 1, 2, 3 e 4. Cada uma vai ter uma cor. Classe 1, ela vai ser vermelha e vai ser composta por municípios que vão representar ali 25%, mais ou menos, ao todo, do Paraná. São tipicamente urbanos, apresentam bons índices socioeconômicos, predomínio do PIB industrial e de serviços. Na atividade agrícola, predomina a utilização de mão de obra, sem laços de parentesco. Representam grande parte da região metropolitana de Curitiba, Londrina e Maringá, além dos municípios como Guarapuava, Campo Mourão, Cascavel e Foz do Iguaçu. De forma de outra, os municípios mais industriais e mais desenvolvidos do Paraná, de cor vermelha. Bom, a cor azul, que é a classe 2, composta por 98 municípios, ao todo aí 24,6%, quase 25%, né? E já vão 25% dos municípios, são rurais, com PIB agropecuário significativo, resultante de atividades pecuárias em pastagens naturais e utilização de pessoal ocupado sem laços de parentesco. A ocorrência de pessoas de cor parda é mais significativa nesses municípios, porém sem ultrapassar o percentual de brancos. E índices socioeconômicos intermediários entre os C01 e o C02, 003. Então, essa classe 02 aí de municípios, então o azul seria municípios intermediários, ali, em índice de desenvolvimento, industrialização e qualidade de vida. Ocorre principalmente na porção norte do estado, mais próximo do sudeste, e regiões da mesorregião norte, do norte pioneiro, norte central e noroeste. Muito bem. Classe 03, que é em municípios em verde, composto por 71, 17%, quase 18% ali, são municípios tipicamente rurais, com pecuária importante, produção de feijão e suínos significativas e utilização de mão de obra sem laços de parentesco. PIB agrícola é mais significativo dentre todos, apresentam os piores índices socioeconômicos, esses presentes na porção central do estado, sobretudo nas mesorregiões sudestes, centro-sul e centro-oriental, assim como no Vale do Paraíba e região metropolitana de Curitiba. São os aí com o índice de desenvolvimento mais danificado, não muito bom, né? E a classe 04, em amarelo, vai ser composta por 127 municípios, que são todo 32 quase, são municípios rurais, onde o setor de serviços é importante. O pessoal ocupado na agricultura com laço de parentesco relevante, e soja com uma cultura significativa. Índices socioeconômicos intermediários também, mas vai ter um caráter mais agrícola e não tão industrial nesse sentido, né? Mais uma agricultura latifundiária, principalmente o uso da soja. Ela tendo índices ali bastante intermediários e o uso bem interessante ali de um setor de serviços forte. Ocupa principalmente a porção sudoeste do estado e mais significativamente nas regiões mesorregiões sudoeste, oeste e centro-ocidental. Muito bem, vamos ver esse mapa, chegar aos finalmente, então. Bom, aqui está a divisão que ele coloca dessa classificação ascendente, então a gente pode ver ali em vermelhos os municípios que são 01 com uma classificação melhor, região mais ao norte e principalmente Curitiba. Em azul, os mais próximos do sudeste, com uma característica mais industrial, só que uma indústria mais agrícola, né? Mais ao norte, que era o antigo norte pioneiro, que eram as regiões de café, hoje com uma produção agrícola talvez diferenciada, mas mais industrial.
Entrei em classe 3, em verde, os municípios mais ao centro ali, que são mais pobres, que tem um índice de H menor, não tão bom. E em 4, que produzem soja, que estão ali em nível intermediário também, entre o 1 e o 2. Bom, e tem ali um branco que tem ausência de informação, mas são bem poucos municípios que eles não conseguiram abordar. Muito bem, então a gente vai fazer a análise agora das eleições baseada nesses índices. Interessante que a gente consiga ter uma correlação ali, onde ou o Álvaro Dias, ou o Requião, ou os irmãos Dias, ou o Requião vai ter um melhor desempenho. Muito bem. Aqui eu trouxe um quadro 1, que o autor também traz, né, que são os governadores e senadores eleitos entre 79 e 2006. A gente vai ver, por esse quadro, que realmente, se o governador for eleito, é bem provável que depois ele vai tentar conseguir ser senador. Então, em 82, se for José Richa, o senador eleito foi o Álvaro Dias. Em 86, o Álvaro Dias vai ser governador e a senadora aí vai ser o Roberto Requião. Bom, o Requião vai ganhar nos anos 90, e aí o Álvaro Dias já era o ex-governador, agora vai ser senador. Em 94, o Jaime Lerner vem para o poder, e aí vai ser eleito o Roberto Requião e o Osmar Fernando Dias, que é o outro irmão que é o irmão do Álvaro Dias, os famosos irmãos Dias, né? Em 98, o Jaime Lerner consegue se reeleger e o Álvaro Dias vai para o Senado. Em 2002, o Roberto Requião, que é o que a gente vai tratar aqui, ele vai conseguir ser eleito governador, e olha quem que eram os senadores, o Flávio José Arnes do PT e o Osmar Fernando Dias, que vai concorrer com o Roberto Requião em 2006, e o Roberto Requião vai ganhar, e aí quem vai ser eleito senador? O Álvaro Dias, que vai perder para o Requião em 2002. E o que eu quero trazer com esse dado amplo aqui? Que os candidatos eleitos aos cargos de governador e senador do estado do Paraná têm sido muito pouco variáveis nas últimas 2 décadas, como o Daniel já vem falando há bastante tempo com a gente, né? Os grandes nomes da política, salvo o Lerner e seu grupo, são herdeiros da política do José Richa, que governou o Paraná entre 83 e 86. Então, esses nomes vão permanecer nesse período no poder. Então, o Requião, que vai ser eleito deputado estadual, vai ser governador, vai ser senador. O Álvaro Dias, que foi governador numa época, vai ser eleito senador. O Osmar Dias, presidente da Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Estado do Paraná. É importante ressaltar que a agricultura vai ser um ramo econômico muito importante no Paraná, é preciso a gente lembrar disso. O Flávio Arnes, diretor do Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação, são alguns desses nomes que vão permanecer aí nas 2 eleições que eu vou trazer para vocês, mas já para perceber que eles têm uma participação política anterior, mas que esses nomes nunca saem de cena. Sempre estão ali ou tentando para ser governador, ou deputado, ou senador. E muito bem. E é verdadeiro, como o resto do país, que o PMDB tem uma grande rede de votação através dos prefeitos eleitos por esse partido. No Paraná, a forte personalidade do Roberto Requião, como o Daniel conseguiu falar para a gente ali no começo, eu agradeço muito essa fala dele, a crescida do apoio dos prefeitos do partido fez com que fosse eleito 3 vezes para governador e para o Senado. O Álvaro Dias, também uma política um nome bem conhecido, né, que governou o Estado uma única vez, foi eleito para o Senado 3 vezes. Então, há essa permanência desses nomes na história aí entre os anos 80 e 2010. Estamos no Paraná, né? Bom, vamos às eleições de 2002. Agora a coisa vai ficar interessante. Em 2002, muitos foram os candidatos ao cargo de governador, além dos 5 principais. Álvaro Dias, do PDT, o Roberto Requião, do PMDB, o único sem coligação, o Beto Richa, do PSDB, e o Padre Roque de PT e o Rubens Bueno, do PSP, que obtiveram, só esses 5 aí, 98,3% dos votos. Houve a participação de mais 7 partidos, mas acabou não sendo tão relevante assim. O primeiro turno dessas eleições foi em 6 de outubro de 2002, e o segundo em 27 de outubro de 2002 também. Bom, o governador Jaime Lerner, do PFL, que foi o ex-governador, né, ele não podia mais se reeleger, e vai apoiar o Beto Richa, do PSDB. E é interessante do Roberto Requião falar, antes de 2002, ele era senador, e como senador ele foi um forte ator de oposição ao então governador do Jaime Lerner. Em 2 assuntos bem interessantes, né? A privatização da Copel. O Jaime Lerner vai ter essa agenda mais neoliberal e vai tentar conseguir privatizar a Copel. Passou
na Câmara Estadual aqui, dos deputados, só que, inclusive, o Requião vai entrar com um pedido lá no Senado para que ele não pudesse privatizar a Copel, passou, mas o que aconteceu? Quando foi feito, era para ser feito o leilão da Copel, ocorreu o 11 de setembro. E aí a leitura que eu consegui fazer disse que os mercados ficaram tão instáveis que não apareceu gente para comprar os títulos da Copel, e aí não conseguiu andar para frente esse processo de privatização. E interessante também que o Roberto Requião, ele, na verdade, era o cara que ganhou para ser líder e o primeiro presidente ali da Câmara do Parlamento do Mercosul. Não lembro se vocês lembram sobre isso, mas o Mercosul não era só um mercado, um acordo de livre comércio, mas era também um mercado comum, e como um bloco econômico ele deveria ter um parlamento. E o Roberto Requião foi o cara que foi eleito para ser esse primeiro cara que ia ocupar a cadeira ali como presidente do parlamento, mas nunca chegou a acontecer. Bom, por fim, eu quero trazer aqui uma interessante, eu consegui dentro do Tribunal Superior Eleitoral um relatório das eleições de 2002, e o total de despesas dos 5 principais candidatos. Então aqui, o Álvaro Dias do PDT vai gastar, que eles vão dizer, né, que eles vão colocar ali os dados disponíveis e declarar. R$8.041.975, o Roberto Requião vai declarar R$8.919.837 mil. São os dois principais, né? E o Beto Richa, o herdeiro do Jaime Lerner, vai gastar R$7.025.899 entre os dois últimos candidatos, né, que tiveram maior desempenho. O Padre Roque e o Rubens Bueno vão ter ali 2 milhões e 1 milhão. Um número bem pequeno em comparação aos que foi gasto pelos principais 3 ali colocados, né? Vamos, então, aos resultados. Número de votos para os 5 principais candidatos nas eleições. No primeiro turno, o Álvaro Dias vai conseguir 1.616.000 votos, conseguindo aí 31% dos votos, e o Requião vai vir em segundo lugar com 1.347.000. Não houve espaço ali para ganhar em primeiro turno, então vamos para o segundo turno. No segundo turno, houve uma mudança. O Álvaro Dias consegue daí 2.181.000 votos, conseguindo 44%, e o Roberto Requião vira e vai para 2.681.000. Então, se fosse um primeiro turno, o Álvaro Dias teria ganhado, né? Se não houvesse a possibilidade de ter o segundo turno. Mas como havia o segundo turno, o Requião vai virar o jogo. Em comparação com o Beto Richa, ele vai conseguir 17% do total de votos. Estava bem abaixo um pouco do Roberto Requião, mas como herdeiro ali do Jaime Lerner, essa onda mais neoliberal que vai assumir ali a privatização da Copel e a questão dos pedágios, ele não vai conseguir ter uma grande amplitude ali de votos. A total de votos são 5.585.000 nas eleições. O que eu queria colocar aqui é que entre os votos válidos, 92% dos votos foram válidos. No segundo turno, o número cai um pouquinho para 89%, o eleitorado permanece o mesmo, então ninguém morreu entre esses dias, e a abstenção foi ali no primeiro turno 16%, no segundo 18%, ou seja, não houve grandes mudanças nesse sentido, nessa eleição do primeiro para o segundo turno. Acho que talvez seja interessante colocar isso. Bom, vamos então à eleição em si, né? Então chama a atenção que se não houvesse, a primeira pessoa ali é o Roberto Requião e o segundo é o Álvaro Dias, que já tinha sido governador. Que se não houvesse segundo turno, o candidato Álvaro Dias do PDT teria vencido as eleições por uma diferença de 268.000 votos em relação ao segundo colocado. Contudo, o Requião obteve no segundo turno mais de 1.337.000 votos, enquanto o Álvaro Dias apenas 564, que garantiu para o Requião uma folgada vitória ali no segundo turno, né? Diante desse quadro, parece oportuno a gente verificar a distribuição geográfica dos votos do primeiro e do segundo turno, e aí onde que o Requião vai ganhar mais, onde ele vai ganhar menos, vamos lá então. Bom, aqui o autor vai trazer então um resultado da classificação baseado naqueles municípios, e a gente vai fazer uma análise aqui de como é que foi então essa distribuição geográfica dos votos. Bom, o Beto Richa, ele vai ganhar, aqui em azul, ele vai ganhar principalmente no noroeste do Paraná ali, e numa região um pouco mais desenvolvida, talvez próximo do sudeste, né? O Arnes do PT e o Rubens do PSB, que seriam em quarto e quinto colocado, vão disputar votos em alguns municípios, principalmente ali em Curitiba, tá? Vai ter uma disputa bem interessante entre eles, mas não vão conseguir muitos votos. O PMDB e o Requião vai ter uma boa
distribuição ali no centro do Paraná e um pouquinho mais para o oeste. E o Álvaro Dias vai ter uma boa classificação ali bem no noroeste do Paraná, e vai ter uns melhores resultados em alguns municípios também um pouco mais desenvolvidos. Mas vamos lá, a uma análise mais interessante. Bom, os melhores resultados do PSDB com Beto Richa contemplam 113 municípios, predominante na porção leste do estado, norte pioneiro e centro-oeste, que seriam as regiões como Londrina e Maringá, que são o berço, né, da família dos Richa. Municípios que são da classificação 01, 02, que são a classificação um pouco melhor, né, de índice de desenvolvimento humano e industrialização. Há uma disputa acirrada entre Padre Roque, do PT, e o Rubens Bueno, do PSP, em 118 municípios, na porção oeste do estado, e com melhor desempenho do Padre Roque na região centro-sul, oeste e sudoeste. E o Rubens Bueno no centro-oriental, noroeste e região metropolitana de Curitiba. Roberto Requião vai ter um melhor desempenho do PMDB ali, nos seus melhores resultados, em 79 municípios, predominantemente na região centro-sul e sul, na região norte-central. Nos municípios com uma característica menos desenvolvida, que seriam os C03 e o C04, mais agrícolas, com uma participação e disputas de terras acirradas. Então, uma característica ali de um pessoal não do perfil de trabalhadores, operários, mas um perfil mais agrícola, com mais municípios que também tem um setor de serviço muito grande, entre médicos, advogados, construção civil, professores. Bom, o Álvaro Dias, então, do PDT, ele vai ter uma melhor implementação eleitoral em 89 municípios, bem distribuídos pelo estado, salvo na região mais central, onde os outros candidatos representaram melhor colocação. Além de apresentar na região noroeste, o maior percentual de municípios em seu favor, que serão o perfil 02, ali disputando um pouco com o Beto Richa, esses votos em alguns municípios que têm um índice de desenvolvimento humano melhor. Bom, progressão dos votos para o Roberto Requião entre o primeiro turno e o segundo turno, quando ele vai disputar com o Álvaro Dias, né? Veja que ele vai ter um desenvolvimento melhor, basicamente em todas aquelas regiões que os outros três candidatos não foram melhores. Então, ele vai roubar votos ali do Beto Richa, do Rubens Bueno e do... Como é que é o nome do outro? Para eu não dizer que eu estou falando errado, do Padre Roque, do PT. Então, ele vai roubar um pouco desses votos, tendo um desenvolvimento principalmente no norte, na região ali de Curitiba e também na região centro-oeste ali do Paraná e um pouco no centro-leste também. Bom, vamos ver então o que aconteceu. Com relação ao segundo turno, que deu a vitória então o senador Roberto Requião, pode-se observar que o mesmo progrediu em 39 municípios do Paraná. O Álvaro Dias, ele regrediu em 39, e a soma do avanço generalizado dos votos em favor de Requião em todo o estado, e sobretudo nas cidades de maior peso eleitoral, salvo em Foz do Iguaçu, explica a fácil vitória do PMDBista, tendo esse discurso mais à esquerda. Enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E, inclusive, com oposição ao Jaime Lerner, que era o antigo governador. O Requião, no Norte Pioneiro, teve que conquistar os votos de eleitorados do Beto Richa, e na região metropolitana de Curitiba, onde a disputa era entre o PT e o PPS, foi marcante tal fato também que ele parece ter ocorrido, que ele vai roubar esses votos desses outros candidatos. Nas regiões Sudeste e Centro-Sul, esse fenômeno se repete, e nos municípios onde o Requião foi bem votado no primeiro turno, o seu avanço é menos significativo. Bom, outro detalhe, né? Aqui a gente vai ter a eleição do Lula em 2002, e o Requião ele vai declarar apoio ao candidato presidencial, à campanha presidencial do PT, do Luiz Inácio Lula da Silva, e dedicou-se a sua campanha eleitoral ao cargo de governador do Paraná para ser pleito em outubro de 2002, apesar de que ele foi contra, né, aos membros do seu partido que apoiaram José Serra. Ele não vai sair do PMDB, mas ele vai criticar duramente esse povo do partido dele que vai apoiar o José Serra, ele vai ser contra, ele vai apoiar o Lula. Certo? Combatentes ali essa tentativa de partidos de esquerda ali de chegar ao poder no começo dos anos 2000. Bom, vamos falar um pouco então do mandato dele. Esse é o segundo mandato do Requião como governador, e vai ser marcado pelas políticas sociais e pela recuperação do Estado, que passou a ser um elemento importante na retomada do desenvolvimento paranaense. Aqui, e eu vou falar um pouco melhor sobre isso, a gente está falando de um momento que os cientistas políticos chamam de onda rosa na América Latina, que foi quando muitos governadores, prefeitos, vereadores,
ligados a partidos de esquerda e centro-esquerda vão ser eleitos, todos ao mesmo tempo, em eleições em vários países da América Latina, mas em especial na América do Sul. E o Lula e o Requião fazem parte disso. Ele vai ser um grande opositor às políticas neoliberais do Lerner, que governou o Estado por 2 mandatos, e durante a campanha ele vai prometer reestatizar as empresas estatais em processo de privatização, baixar os preços do pedágio, olha que o Daniel falou essa briga que ele vai ter com as empresas de concessão de pedágio, e sobre pena ainda de cassar as concessões das empresas que administravam as rodovias pedagiadas. O contexto do Estado aí vai ser o contexto de crise de segurança pública, e já quando o Roberto Requião vai ser eleito, ele vai decretar uma moratória por 90 dias para apurar os gastos e contratos firmados então pela gestão Jaime Lerner, cancelando, inclusive, muitos contratos com empresas que, quando foram apuradas, né, apareciam casos de corrupção, coisas bem complicadas ali, mas interessante que ele vai cumprir essa promessa de mandato dele de restaurar o Estado e tentar, de uma forma ou de outra, minimizar essas políticas neoliberais. Muito bem, muito bem. O que eu queria dizer com vocês quando eu chamei de onda rosa na América Latina, eu acho que isso é importante trazer. Muitos jornalistas, né, ingleses, franceses, americanos, vão perceber que nos anos 2000 e 2010, mais ou menos ali entre 1998 e 2015, vai haver uma guinada para a esquerda na América Latina, em que muitos partidos da extrema esquerda, da esquerda e da centro-esquerda vão ser eleitos na América Latina ao mesmo tempo. Veja em 2011, praticamente toda a América do Sul ela era de esquerda. Em 2016 a gente tem uma falha, uma desestruturação desse fenômeno, já em 2010 a gente vai observar talvez uma guinada à direita, mas isso é um outro assunto. Mas o que eu quero deixar claro aqui, que esse contexto, e principalmente quando o Lula vai ser eleito, a gente vai falar aqui que o Brasil não precisava ser mais uma grande potência. Agora as políticas neoliberais deveriam garantir que o Brasil fosse um mercado emergente, ou seja, abertura para esses capitais financeiros que entrassem aqui e o posicionamento do Brasil como um país de produção agrícola. Essas vantagens comparativas que o Brasil tem em grandes terras produtivas, vamos produzir e vamos ser um grande país, né, que com um PIB muito grande, o Brasil chega a ser 7ª, 8ª maior economia do mundo, então vamos agora abrir nossa porteira para os capitais, mas vamos entrar como um player global e representante da América Latina, mas principalmente com a produção de soja, e isso vai ser um assunto que vai entrar aqui agora. Mas, ao mesmo tempo, vão ser políticas neoliberais, e por serem governos de esquerda, vão ser mais brandas, vão ser acompanhadas não só de um neoliberalismo, não vou dizer maluco aqui, mas um neoliberalismo a todo custo, e que só vamos privatizar tudo. Não, vamos restaurar o Estado onde é necessário e aplicar políticas sociais de inserção de renda. Vamos dar renda para a população e vamos alcançar o desenvolvimento econômico a partir de políticas que permitem que as pessoas consumam. Então, o Bolsa Família, algumas políticas como educação, saúde, foram políticas que acompanharam essa fase neoliberal, continuidade neoliberal, né, que não foi uma quebra totalmente com o modelo antigo, mas mais brando ali, com políticas sociais que garantissem ali um mínimo de qualidade de vida para essa população. Tudo bem, gente? Não sei se estou falando muito rápido, desculpa. Posso continuar? Pode continuar. Beleza, vamos continuar então. Bom, então o mandato de Requião, aí, entre 2002 e 2005, esse segundo mandato como governador, vamos ter várias políticas sociais de estímulo ao micro e pequeno empresário, né? Ele vai fazer esse programa de leite para as crianças, para as famílias de baixa renda, a promessa que ele faz de campanha de reestruturar o Estado e as empresas estatais importantes, principalmente com a Itaipu, né? Como é que o Brasil tem uma grande produção, o Paraná tem uma grande produção hidrelétrica, mas vai privatizar a empresa de distribuição de energia? Ele vai fazer uma reestruturação da Copel, implementação do programa de luz fraterna, né, que vai isentar tarifas aos consumidores de baixa renda. Ele vai fazer uma isenção do ICMS para pequenas e médias empresas paranaenses, que aumentar, assim, a oferta de postos de trabalho, e vai ter uma aproximação com o MST, né? Então, olha como esses temas, como pequenas e médias empresários, que o Paraná ele era um estado desenvolvido que tinha indústrias, né? Então, tinha um setor de serviço industrial, e também que era necessário que fossem feitas políticas públicas para essa população, e não só no nível mercado neoliberal. E também uma aproximação com o MST, uma coisa bem interessante que ele vai fazer também. Ele vai sancionar uma lei aprovada pelo Legislativo Paranaense que proibiu o embarque de soja transgênica e organismos geneticamente modificados pelo Porto de Paranaguá. Foi uma discussão que estava acontecendo, o Requião vai se colocar
contra a produção desses produtos, porque ele vai dizer que esses não havia teste suficiente para dizer se esses produtos iam fazer bem ou não para a saúde humana, né? E já que o Brasil vai se colocar como um grande produtor de soja, principalmente em alguns municípios do Paraná, o Roberto Requião vai proibir que esses produtos fossem escoados pelo Porto de Paranaguá. Também, o problema disso é que vai gerar uma oposição com a Associação dos Agronegócios, né? Porque que era muito forte no Paraná, a produção de soja, isso vai gerar uma série de problemas ali. Depois, na sua frente, ele vai perder, né, uma liminar no STF, no STJ, e aí vai ser permitido que esses produtos fossem escoados. E, de fato, ele vai buscar fazer uma reestruturação do Estado. Reestruturação da Copel, da Sanepar, do Porto de Paranaguá, que estava pensando em ser privatizado, e da Estrada de Ferro do Paraná Oeste. Ele também rompe com o monopólio de movimentação de recursos financeiros do Estado, que foi anteriormente detido pelo Banco Itaú e que foi privatizado, então, pelo Jaime Lerner. Principal beneficiário, então, desse processo, né, quando foi feita a privatização do Banco do Estado do Paraná. E aí ele vai reestruturar, colocando principalmente a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, como bancos públicos que vão ser usados também pelo Estado e pelos funcionários públicos do Paraná. Aí, então, promessa da campanha de janeiro de 2004, o Requião vai baixar um decreto determinando a diminuição imediata dos preços das rodovias pedagiadas no Paraná e declarando a utilidade pública para fins de desapropriação e aquisição do controle acionário de 5 grandes concessionárias, que foram essas empresas concessionárias, né? Vai gerar um conflito gigante que vai se arrastar até o último, porque ele vai se reeleger em 2006, né? Vai ser um conflito que vai se arrastar até finais de 2008, 2009. O conflito, né, com o Requião com as empresas pedagiadas também permaneceu insolúvel ao longo da sua gestão, acumulando-se no total de 38 ações do governo contra essas empresas, porque ele dizia que eram preços demasiadamente caros e que não era necessário fazer tudo isso e nem as estradas estavam sendo melhoradas, né? Então, assim, ele vai ser contra essas empresas concessionárias listadas ao longo dos seus 2 mandatos, mas, infelizmente, ele não conseguiu reverter os termos dos contratos firmados com governos anteriores. Com reação ao impasse jurídico gerado por suas medidas e a consequente impossibilidade de resolução do problema dos excessivos custos do pedágio, né, o Requião vai determinar a construção de estradas da liberdade, visando a criação de rotas alternativas com desvios às estradas pedagiadas. Bom, e aí a gente chega nas eleições estaduais de 2006, então todo esse contexto o Requião vai tentar se reeleger. Realizaram-se então novas eleições no governo do Estado, 11 candidatos participaram no primeiro turno das eleições, sendo que os 4 primeiros já conquistaram ali de cara 98% dos votos. O primeiro turno vai acontecer em 2006, o segundo em 1º de outubro de 2006, o segundo em 29 de outubro de 2006. A gente vai destacar aí que o Paraná, entre esse tempo, vai ter um crescimento nacional e um aumento do eleitorado de ao todo de 3,70%, 3,10%. E, como de praxe, bom, colocando aqui o total de despesas, né, que foram declaradas, nessa eleição, o Álvaro Dias vai se candidatar a senador, ele vai ganhar. E quem vai tentar concorrer, então, com o Requião vai ser o Osmar Dias, que é o irmão do Álvaro Dias, o famoso, essa disputa entre as famílias, né? Os Dias contra o Roberto Requião aqui nesse ano, nesse viradinho aí, do ano 2000 a 2010. Bom, o Roberto Requião vai declarar ali que ele gastou na campanha 12 milhões de reais, valor bem superior ao que ele tinha gastado ali em 2002, e o Osmar Dias vai declarar que gastou 7 milhões. Os outros candidatos, então, Flávio Arnes, o Rubens Bueno e o Antônio Roberto Filho, não chegam a declaração de 1 milhão ali, então é bem interessante essa disparidade de gasto que foi feito. Bom, então o número de votos para os 5 principais candidatos nas eleições, o Requião ele acaba não conseguindo se eleger em primeiro turno, mas ele consegue se reeleger em segundo turno. Mas essas eleições são bem interessantes, porque o Roberto Requião, no primeiro turno, fez 2.300.000 votos, a todo 42%, e o Osmar Dias conseguiu 88%. Mas no segundo turno, quando vão os dois para o Roberto Requião, ele faz 2.668.611, ao todo 58,098% dos votos. Enquanto o Osmar Dias, ele fez 2.658.132, 49,902. A diferença de votos foi de 10 mil votos. Foi apertadíssimo. E vai gerar um pouco de confusão isso aí depois. Total de votos, como eu coloquei na outra, né?
a abstenção foi muito pouca, né? Não, na verdade, eu errei. A abstenção aqui ela foi um pouco maior em relação à passada. Essa passada foi em torno de, acho que se eu não me engano, de 3, 4, 5% aqui. Essa aqui já chegou a 16, 17%. Total de abstenção de pessoas que não foram votar. Mas o eleitorado tem um leve crescimento ali e o total de votos válidos foi de 90% entre os dois turnos. Vamos, então, à disputa. Roberto Requião, do PMDB, ele vai concorrer pela reeleição. E o Osmar Dias, do PDT, vai tentar aí, ser a primeira vez governador do estado, né? Os dois primeiros candidatos colocados ficaram claramente à frente do terceiro e do quarto e vão disputar o segundo turno. Os 4 partidos melhor colocados em 2006 estão presentes também entre os melhores colocados em 2002. Olha a quantidade de nomes, de pessoas e de partido. Os irmãos Álvaro Dias e Osmar Dias concorreram ao governo do estado pelo mesmo partido, só que em momentos distintos. O Álvaro Dias versus o Requião em 2002, e agora na tentativa de reeleição do Requião, ele contra o Osmar Dias, que era irmão do Álvaro. O Requião e Rubens Bueno foram os candidatos nas 2 eleições, sem mudança de partido. A eleição estadual de 2006 foi o ponto mais baixo de uma longa relação entre o Osmar Dias e o Roberto Requião, uma vez que eles já trabalharam juntos. Nos anos 90, eles foram senadores, governadores e deputados estaduais juntos, né? Quando a gente falava que um era eleito governador, o outro ia para o Senado. E oriundos do mesmo PMDB, então os dois eram aliados de partido ali, tiveram um bom relacionamento por anos. Só que nessa eleição, inclusive ambos foram secretários no governo do Álvaro Dias, só que nessa eleição a coisa se complicou um pouco, e agora eu vou fazer um pouco de comentários dos bastidores, ali, o que rolou. Bom, nas eleições, o Osmar ele foi coordenador da campanha do Requião ao governo em 1990, e com a vitória na eleição ele assumiu a Secretaria de Agricultura na época que o Requião foi a primeira vez governador, né? Em 2002, com o Osmar, aqui vai acontecer a primeira rixa, e foi que eu achei super interessante que o Daniel trouxe. Em 2002, o Osmar e o Dias, eles eram do PSDB, e o Requião começou a criticar eles, ele era senador na época, porque não assinaram o requerimento da CPI da corrupção, que investigaria, então, o governo do FHC. Na época, o PMDBista, que era o Requião, ele deu declarações dizendo que haviam 2 senadores que no Paraná se passavam por tigrões, mas que em Brasília eram as tchutchucas de FHC. Aí, após assinar, então, depois de muita pressão para ocorrer de fato a CPI que fosse investigar o FHC, os irmãos Dias foram expulsos do PSDB. Bom, em 2006, Osmar e o Requião disputaram o governo do estado em lados opostos. O PMDB acusou o senador pedetista, né, de ter uma fazenda de origem suspeita no Tocantins. Depois, o Requião ganhou as eleições por uma margem de apenas 10 mil votos. A animosidade vai continuar, inclusive, logo após a vitória, o Requião vai dizer que havia ocorrido uma manipulação das votações, porque a margem que se tinha na boca de urna é que a margem do Requião era muito maior que do que o do Osmar. E quando foi feita ali, quando abriu as urnas, a diferença foi muito pouca. Já o Osmar, quando ele sobe a tribuna do Estado para reclamar do adversário, ele usa de todos os artifícios sórdidos e baixos, como calúnias, tentar manchar na minha honra. Ele vai dizer que o Requião faz isso, né? Que a reeleição que levou o Requião a usar de forma escandalosa a máquina pública, um escândalo que ele vai dizer que entregou para os advogados e que houve de tudo, desde cabos eleitorais pagos com dinheiro público até ocupante de cargo comissionado durante o expediente, nas ruas do estado do Paraná. Dizer que foram eleições bem complicadas, mas tem umas coisas interessantes que a gente pode trazer aqui, né? Eles eram aliados de campanha nos anos 90, e agora, quando vão competir, chegam a fazer algumas que a gente pode chamar aí de baixarias, né? Mas e a acusação de corrupção para tudo quanto é lado. Bom, o resultado da classificação no primeiro turno, olha, o Requião vai ter uma ampla vitória ali no norte e no centro, e também um pouco no oeste. Então, ele vai roubar aqueles municípios mais desenvolvidos e um pouco mais ali pobres no centro do Paraná, que eram do Beto Richa, e também um local que ele tinha uma votação expressiva no primeiro turno das eleições de 2002, vai permanecer, ele vai conseguir realmente consolidar esses votos que o Beto Richa tinha nessa época. Inclusive, detalhe, o Beto Richa ele era prefeito de Curitiba. Em 2002 ele foi eleito, ele vai ser eleito prefeito de Curitiba em 2006. Eu acho que acredito também em 2002, não, porque ele tentou para governador, mas ele foi, só para confirmar aqui, mas ele foi em 2005, 2008, 2009, 2010, ele foi
prefeito de Curitiba, então ele não tenta o paro ali para governador. O Osmar Dias, do PDT, em verde, ele vai ter também uma votação expressiva em alguns locais que o irmão dele tinha conseguido, e o Flávio Arnes, do PT, e o Rubens Bueno tiveram ali algumas votações também um pouco expressivas, mas não conseguiram superar os dois primeiros candidatos. Bom, os melhores resultados do Roberto Requião foram em 174 municípios, contemplando, sobretudo, a porção norte do estado e o nordeste, da região metropolitana de Curitiba. Municípios com uma característica mais 0,1 e 0,2. O Osmar Dias ele vai apresentar um desempenho em 134 municípios das regiões oeste, centro-oeste, norte e central. Também sudoeste, com regiões, municípios um pouco mais 0,3 e 0,4 naquela região. O Flávio Arnes ele vai ter um desempenho melhor em 75 municípios, principalmente no sudoeste e centro-sul, enquanto o Rubens Bueno teve seu melhor desempenho em 16 municípios, sendo ele, em maior parte, região metropolitana de Curitiba e próximo ao Campo Mourão, sua terra natal. Bom, no segundo turno vai ser contra o Osmar Dias e o Roberto Requião. Os dois candidatos tiveram progressos significativos no número de votos. O Osmar Dias vai crescer em 386 dos 399 municípios do estado, no caso ele vai conseguir ganhar 565 mil votos. O Roberto Requião vai crescer 265 municípios, obtendo aí mais 372 no total, e conseguindo 652 mil votos que o primeiro turno. O Osmar ele vai perder votos em apenas 13 municípios do Oeste, 450, e o Requião em 134. Distribuídos pelo Estado, e a diferença dos votos deles, de 50,9% para o Roberto Requião e para os Osmar Dias de 49,900%, né, foi apenas de 10 mil votos, diferente da situação de 2002, em que a vitória do PMDB foi bem mais apertada. A vitória do PMDB agora foi bem mais apertada. Bom, a disputa pelo reconhecimento e identificação da população com o partido, enquanto um representante da esquerda, frente à atuação do PMDB, e a figura do Requião, vai conferir ao PT do Paraná uma dificuldade de construir uma base e travar diálogos mais estreitos com os movimentos sociais frente à fundação, desde sua fundação, né? O que vai refletir significativamente no seu desempenho eleitoral, de não conseguir se candidatar, ter um candidato muito forte no Paraná, porque o Paraná não é o ABC paulista, uma terra que era mais natural do PT. É interessante colocar que mesmo o Lula, ele não vai ter um desempenho muito bom no Paraná. Ele vai conseguir ganhar, se não me engano, em 2002, 2006, mas a vitória dele foi bem apertada, para colocar assim, foi só 55% dos votos, foi uma vitória muito grande, como a gente teve em outros estados. E aqui eu acho interessante a gente fazer uma análise, né, que é contrapor aquela antropogeografia que a gente viu dos autores que são os patronos que a gente fala no começo, para o conceito de território usado do Milton Santos. E quando o Milton Santos fala do território usado, ele vai falar que é um território que ele vai ser construído, a forma como ele vai ser usado pelas hierarquias de construção de infraestrutura, como é que ele vai ser de fato construído, não só o território mas quais são as possibilidades que você pode extrair dali. E é importante a gente pensar porque o Paraná não é um estado tão desenvolvido, mas que tem grupos políticos que são diferentes e devem ser levados em consideração na hora de você fazer as eleições. E talvez eu achei que isso fosse interessante, né? Não tanto o perfil de uma esquerda de operários, mas uma esquerda de igreja católica, de estudantes, de sindicatos mais ligados ao sistema rural, que são características que a gente vai observar que vão ocorrer melhor nos municípios do Paraná. No pleito de outubro de 2006, o Requião defendeu novamente a candidatura própria do PMDB para presidente da República nas eleições presidenciais, né? Sendo que, mais uma vez, derrotado pelas cúpulas do seu partido, que optaram pela candidatura do Lula. Então, agora o partido vai optar por apoiar o Lula. Inclusive, o Requião vai criticar muito o Lula, porque ele vai falar que ele fez políticas neoliberais demais. Que usava o Bolsa Família, algumas políticas sociais para conseguir votos, mas que, de fato, não fez políticas desenvolvimentistas como foi prometido, como ele prometeu na campanha, e que, de fato, o Requião não conseguiu fazer no Estado. Bom, durante a campanha eleitoral, ele enfrentou uma acirrada disputa a concorrer à reeleição, contrariando as expectativas geradas pela divulgação das primeiras pesquisas, que davam como certa a recondução ao cargo. Nesse sentido, ele enfrentou forte oposição das forças agrupadas em torno da candidatura do senador, pelo PDT e seu ex-secretário de Agricultura, Osmar Dias, ao governo do Estado, que conseguiram levar as disputas para o segundo turno, revertendo a vantagem inicial do Requião. Inclusive porque ele vai perder muito apoio do pessoal da agricultura quando ele vai ter aquele problema ali com a soja, né? E também
a própria questão dos pedágios ali, porque você tem grupos políticos, elites políticas, que não vão gostar muito dessas políticas e vão apoiar daí o Osmar Dias. Bom, na ocasião, analistas políticos apontaram como determinante para sua vitória o apoio dado pelo presidente Lula na reta final do pleito. Ele não apoiou Lula de começo, mas apoia no final, assim como o excelente desempenho eleitoral do Requião com dados com menor índice de desenvolvimento humano, dado que nos colégios eleitorais com maior, o Osmar Dias foi mais vitorioso, quando a gente vira para o segundo turno, né? Lembrando do contexto da Ana Rosa, era difícil o Requião, com o discurso de esquerda, perder. Ele tinha muita vantagem, e ele soube explorar essa vantagem ao longo do seu governo, realmente construiu políticas públicas interessantes, mas vai ter uma disputa acirrada ali para ganhar essas eleições. Por sua vez, o Requião atribui sua vitória por estreita margem de votos a uma suposta campanha movida pelas grandes redes de comunicação paranaense, em especial a Rede Paranaense de Comunicação, a RPC, afiliada à Rede Globo, e a Jornal Gazeta do Povo, que vão criticar ele com um escândalo de corrupção, colocando o parente ali em cargo, mas porque ele vai mexer em alguns pontos também complicados, né? A questão dos pedágios e a questão da soja não pegaram muito bem para a imagem dele. Embora fosse apontada como favorito pelas pesquisas, a vitória do candidato PMD só foi definida no último minuto. Requião virou o jogo na reta final da apuração dos votos para o governo do Paraná, com 99,05% das sessões apuradas. O PMDBista passou a contar com 50,1% dos votos válidos e o Dias tinha apenas 49,99% às 19h11. Ao assumir o mandato em 1º de janeiro de 2007, o Requião tornou-se o primeiro político da história do Paraná a ser eleito para 3 mandatos de governador, e ressaltando de novo que ele vai ter políticas de continuidade, né? De desenvolvimento, não tanto neoliberais, acompanhando o governo Lula, só que algumas críticas por corrupção vão começar a aparecer bastante nesse segundo mandato do Requião, de colocação de parentes ali para governar, em algumas secretarias, enfim, vai ser bem complicado isso. E eu acho que ele foi legal falar um pouco sobre essas disputas que ele vai ter ali com os irmãos Dias, enfim, eu acho que já falei demais, mas é isso, gente. Beleza, parabéns, viu, Thiago, pelo trabalho. Você focou os 2 períodos e realmente mostrou componentes de geografia eleitoral, componentes de ciência política e de direito. O trabalho que você utilizou, os mapas, eu também conheço. Só que Larissa, João, Keila, Liamar, acredito que o Thiago também está no projeto do Atlas do volume 2, essa metodologia é de desempenho individual. Nenhum dos mapas mostra onde cada candidato venceu em que município. Não é verdade, Larissa? Você conseguiu observar? Liamar, Keila, que fizeram a disciplina ali da professora Cláudia da UEL, vocês conseguiram perceber que tem uma diferença nítida dos mapas que nós estamos confeccionando para o Atlas e para a metodologia utilizada pela autora que o Thiago trabalhou? Dá uma falsa sensação e faltou a informação até do candidato que venceu em Curitiba, na região metropolitana, não é verdade? O que nós temos que levar em consideração que em 2002 o lernismo rachou. Parte apoiou Beto Richa, parte apoiou Álvaro Dias. Então, tivemos essa ruptura, o grupo dividiu. Thiago foi muito feliz em vários, né, índices, de mostrar de como que é a política do governo Requião. Requião se assemelha em algumas formas de diálogo e de ação ao governo Bolsonaro. Ele sempre dobra a aposta, né? Está na narrativa, e você não consegue observar dentro do governo a dificuldade, né, do requianismo ter herdeiros. É um movimento, é uma política muito personalista, né? Chega até a certos pontos populista, e geralmente o que mais incomoda no governo Requião são os traços de nepotismo.
Professor Rogério vai lembrar muito bem a palavra que Requião fazia como se fosse um mantra. Ou o pedágio acaba, ou o pedágio abaixa. E em 2006 o pedágio não acabou e o pedágio não abaixou. E nisso, em 2006, repercutiu muito. E é engraçado como a família Dias passa a ter muita dificuldade de ganhar uma eleição cargo majoritário no Poder Executivo, já que na política brasileira tem-se a tradição de sempre dar aquela chance. Então, a família... 2010, Osmar Dias perdeu a eleição para o Beto Richa. Nessa época, de 2004 a 2010, o Beto Richa ganhou a eleição de 2004 a 2008, prefeito de Curitiba. Nós esperávamos o fenômeno do Gustavo Fruit, deputado federal. E a questão é que a política paranaense ela tem umas peculiaridades muito interessantes. Então, parabenizar o Thiago, mostrar que os mapas belíssimos têm uma metodologia diferente dos mapas que faremos para o Atlas Eleitoral 2, que se dividiu em várias hipóteses do Paraná, mas vocês conseguiram perceber, Larissa, até o professor Rogério Liamar, Keila, Thiago, que tem um pouco a ver com os mapas que nós trabalhamos com o Paraná Cafeeiro, Sudoeste e a região metropolitana, né? Essas classes, né? E o Paraná do século XXI é o Paraná do agronegócio, né? O Paraná das pequenas e médias agriculturas e 2020 mostrou que o Paraná, na questão da pandemia, é um estado que alimenta, que produz grãos, não importa se é formato da indústria ou outras hipóteses, mas a terra está muito vinculada. Então, eu quero parabenizar, e o colega ou a colega que falará de 2010 vai ter que reproduzir fragmentos dessa década, porque a vitória do candidato Beto Richa tem a ver com ele fazer a crítica ao governo Requião. E aí você vai perceber, e aí tem muita correlação do governo federal com o governo estadual, que começamos a ter um pós-lulismo. E o governo do Paraná. E o Paraná sempre foi um estado muito conservador. Se dependesse do Paraná, nem sempre Luiz Inácio Lula da Silva teria ganhado suas eleições. O PT tem certa dificuldade. Então, eu acredito que cumprimos todo a nossa carga horária do dia, cumprimos todas as etapas. Quero, antes de repassar ao professor Rogério, perguntar se algum colega, se alguma colega teve dúvida em algum ponto da explicação e dizer que nós estamos sempre à disposição. Então, agora, no momento, eu passo a palavra para o professor Rogério Carlos Borne. Bom, primeiramente, eu passo a palavra para, se alguém quiser falar. Então, pessoal, mesmo depois que eu falar, se alguém quiser participar, fique à vontade, tá? Primeiro que eu posso dizer, assim, que como eu estou aprendendo neste grupo, né? Nossa, foi uma grande aula do Thiago, tá? Eu posso chamar de professor Thiago, tá? Do Thiago, as outras aulas também foram maravilhosas. Eu estou aprendendo muito. Eu sou formado em Direito, Ciência Política e Relações Internacionais. E adoro História, adoro Geografia. E eu aprendi muito até agora. Nossa, e hoje também foi fantástico. Parabéns, Thiago. Parabéns, e o seu sucesso, a sua pesquisa assim, foi bem aprofundada, bem completa, né? Pena que no primeiro Atlas nós não tínhamos esse grupo, porque daí ia ficar um trabalho completo, desde o passado, né, Galuxo? Então, pena que a gente não existia esse grupo, né? Porque agora a gente vai ter tudo gravado, nossos estudos, para o próximo livro, né? E eu só vou lembrar duas coisas, né? Três, talvez três, né?
Na eleição de 2002, foi a eleição que eu mais sofri no tribunal. Eu trabalhava emprestado na assessoria da corte, lá no tribunal, e tinha uma disputa do Senado em 2002, era Osmar Dias, Tony Garcia e Paulo Pimentel, e Flávio Arnes. Né? E nas pesquisas estava assim, Osmar já estava com a eleição ganhou. Em segundo lugar estava empatado, Tony Garcia e Paulo Pimentel. E os dois se matavam na televisão. Todo dia vinha pencas de processo dos dois lados, né? Os dois se matavam, um atirava no outro, né? E foi assim até o último dia da eleição. E a pesquisa sempre dando Osmar em primeiro e os dois empatados. Chegou o resultado. Primeiro lugar, Osmar. Segundo lugar, Flávio Arnes, que estava em quarto lugar. A eleição do Senado é a eleição que mais erra. Né? Já teve no futuro, na última eleição lá, que o Requião estava com a eleição ganha, a pesquisa falhou feio, né? Então, a pesquisa do Senado ela é muito imprevisível. Então, ela sempre erra. Porque o Flávio Arnes ele não fazia campanha. Ele tinha muita ligação com a Igreja Católica e com As APAES. Com as APAES e com a Igreja Católica, né? Então, a campanha dele era silenciosa. Só que é engraçado que nem a pesquisa captou essa campanha dele, né? Então, é interessante, né? Teve uma campanha também que... O que acontece? Eu tinha uma campanha que... Isso é uma coisa bem engraçada, né? Que o adversário do Álvaro Dias, eu estou tentando lembrar que campanha que foi, né? Do Álvaro Dias para Senado. O que ele fez, né? Tinha um show do Vando em Curitiba, e ele, para sujar o nome do Álvaro Dias, mandou, o adversário, né? Mandou fazer calcinhas, que o Vando jogava calcinha para o público, né? Calcinhas com a propaganda do Álvaro Dias, como se o Álvaro Dias estivesse distribuindo, né? E começaram a jogar no show do Vando, distribuir para tudo que é canto, para dizer que o Álvaro Dias, mas na verdade era uma fake propaganda, uma fake brindes. Naquela época permitia a distribuição de brindes, né? Eu me lembro que foi uma história, né? Chegou pedido para fazer busca e apreensão de calcinha, né? Convocar Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, Marinha e Aeronáutica, faltou escoteiros mirim para fazer os escoteiros mirim e desbravadores lá da Igreja Adventista para fazer a busca e apreensão, sabe? Mas foi uma piada aquilo, com uma calcinha, como é que eu posso dizer assim, juntada no processo, né, com despacho do... Então, a criatividade, assim, é muito grande, né? Só que foi contra o Álvaro Dias. O Álvaro Dias não fez isso na época, né? Não lembro como é que foi resolvida essa situação, né? Tá? E outra coisa que eu não sabia, que o pai do Requião, ele foi prefeito, né, Daniel Thiago, né? E ele foi prefeito nomeado pelo Bento Munhoz da Rocha Neto, por um mandato de 3 anos, sabe por quê, Rogério? Ele substituiu o Erasto Gattner, que é o Gettner. Eu acho que ia acontecer alguma coisa com o Erasto, não sei se foi falecimento ou renúncia, foi em 51. Então, isso aqui é outra coisa interessante, né? Outra coisa também, isso eu conhecia o nome do Wallace, mas não tinha nem ideia que era pai do Requião, né? Outra situação interessante é que ele falou de coronel, né? O avô dele era coronel. Eu vou contar, vocês devem saber por que a palavra coronel era coronel na época. O que você pensa? Coronel é um militar, né? É uma patente militar. Mas essa palavra coronel surgiu porque nas revoluções do Brasil Império, para expulsar os invasores, não tinha soldado suficiente para expulsar, principalmente os holandeses do Pernambuco. E daí os fazendeiros emprestavam os jagunços para somar ao exército brasileiro. E depois o governo brasileiro, o Império Brasileiro, para agradecer a esses fazendeiros, dava o título de coronel e eles recebiam o soldo vitalício como se fosse coronel do exército. Então, por isso que eles eram chamados de coronéis. Não sei se vocês sabiam dessa história, né? Sim, são os chefes locais, e um pouco desse termo coronel
tem um pouco a ver com as revoltas da regência, Balaiada, Sabinada, Farrapos, tanto que no Maranhão teve um conflito na cidade de Caxias, onde o vencedor que conseguiu abafar se transformou o Duque de Caxias, né? Até vai comemorar o dia do soldado, no dia próximo 25. Mas, realmente, o coronel é o chefe local, né? E aí a obra de Leal, né, é tão fantástica, professor Rogério. E além do termo coronel, depois, no final do Império, com o século XIX para o século XX, realmente é o chefe do poder local, é aquele que decidia mais do que os representantes do presidente da província e dos intendentes, é aquele que tinha o domínio local e mesmo do municipal. Então, Tiago, pode falar. Professores, eu queria agradecer a oportunidade de ter falado, a todo mundo que estava aqui assistindo. Fica até meio sem voz, né? Porque foi bastante. Mas, assim, eu também tenho uma história sobre isso. Professor. A gente estava comentando antes do Daniel entrar, eu e o professor Rogério, a gente estava trocando uma figurinha de história assim. Mas isso é uma história verídica, mas ela tem relação aqui com o nosso debate. Né? Porque o vice do Roberto Requião, lá em 2002, é o Orlando Pessutti. O Orlando Pessutti, ele é irmão de uma mulher que foi prefeita aqui da minha cidade. Só que, na época, ela ganhou a eleição da minha prefeitura em 2002, mas ela não podia assumir, ela foi impugnada porque o Orlando Pessutti ele era vice-prefeito. Então, são famílias que se reproduzem no poder, tanto no nível local quanto no nível até governador, deputado. Gerou incompatibilidade, Tiago? Gerou. Então, foi na eleição de 2004... Isso, ele já era governador, e dependendo realmente, nem para a urna não foi, já foi indeferido o registro. Eu acho que ela chegou a ser vice, tipo, tava com vice, não lembro, mas ela chegou daí quem assumiu foi o outro cara que tava com ela na chapa, porque eles ganharam, se não me engano, eles ganharam, e aí quem assumiu foi o outro cara. Então foi indeferido com recurso, foi até as instâncias superiores e o nome deles foram para a urna. Porque a família Pessutti, ela é de Ivaiporã, no norte central do Paraná, uma família muito forte. Eu estudei em Ivaiporã, é aqui do lado, eu estudei 15 anos naquela cidade, então assim, a gente conhece bastante coisa, e dizem que é um reduto muito grande dos Pessutti aqui, eles são uma família... É a família mais importante de Ivaiporã. Então, né, a gente conhece, eu inclusive estudei com um dos netos dessa mulher, mas não que eles se envolveram na política, mas eu estudei muitas vezes com primo, com filho, com sobrinho, estudei com o pessoal daqui. Que município que é? Jardim Alegre, eles são daqui, eles são de Jardim, mas Ivaiporã e Jardim Alegre é colado, é 8 quilômetros um do outro, então é praticamente a mesma cidade. Que legal. Então, mais alguém quer se manifestar? E podemos encerrar, né? Posso encerrar então, né, Daniel? Sim, professor Rogério, acho que cumprimos a nossa missão hoje. Bom, antes de encerrar, mais uma vez, se alguém não assinou a lista de presença, está no chat. Tá? É importante para contar para vocês. Essa turma quase não falta, né? Difícil. Quem falta, avisa. Está no ar já, eu vou colocar para vocês ali no WhatsApp, a revista Paraná Litoral foi editada ontem, a nova edição da revista Paraná Litoral. Tá? Então, se quiserem dar uma olhada, a revista ela é feita pelo tribunal, com convênio e parceria com a Universidade Federal do Paraná e com o curso de vocês, com a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Tá? Então, está lá, eu vou colocar no WhatsApp para vocês o link, então está no ar, ela é digital. Tá? Então, declaro encerrada a sessão e até o próximo mês de setembro. Um abraço fraterno. Tchau, tchau, gente. Até setembro. Até mais, até setembro. Tchau, gente. Até lá. Muito obrigada. Meu grande amigo Rogério, que saudade de